Olá, essa é a aula 2 da nossa unidade 2, curvas cônicas. Lembrando que temos um novo cronograma que está disponível lá no nosso Ava Moodle. Hoje é dia 2 de maio, dia de estudo assíncrono. Vamos falar de parábola, traçados e tangentes. Lembrando que em verde claro nós temos as atividades de estudo individual assíncrono. Em verde escuro nós temos encontros remotos síncronos e em laranja temos encontros presenciais. Vamos também retornar agora a alguns conteúdos já mencionados na primeira aula desta unidade. Os elementos do cone são eles a geratriz, a linha que se movimenta segundo uma lei de geração, formando a superfície, no caso, essa reta R, a diretriz, a linha fixa que serve de guia para que a geratriz descreva a superfície, é esta linha curva aqui, e na verdade no objeto é uma circunferência. Nós temos ainda o eixo de rotação E, o diâmetro da base AB, e beta o ângulo da geratriz, ou seja, o ângulo dessa reta que vai gerar a superfície ao fazer esse movimento de rotação ao redor do eixo E. E temos também aqui a altura, que é a distância entre o centro da base O e o vértice, que é o cruzamento da linha geratriz com o eixo do nosso cone. Curvas cônicas são as curvas obtidas pela interseção de um plano secante, ou seja, um plano que corta, né? Então, um plano secante com uma superfície cônica de revolução. Nós temos aqui uma superfície cônica de revolução, no caso duplo, né? Nós temos duas folhas. E temos um plano secante, um plano que vai se movimentando, cortando esse cone, ou essa superfície, né? Em ângulos distintos. A depender do ângulo que esse plano secante tenha em relação ao ângulo beta da geratriz, temos aqui então alfa seria o ângulo do plano e beta o ângulo da geratriz, nós vamos ter elipses, circunferências, que são casos específicos de elipse, parábolas ou hipérboles. Cada um desses casos guarda uma relação distinta entre o ângulo do plano secante, que é o alfa, e o ângulo da geratriz, que é o beta. Vamos então para a definição de parábola. A parábola é uma curva plana, aberta, que se obtém quando o plano intercepta um cone reto de modo paralelo à sua geratriz. Então, temos aqui que alfa é igual a beta, ou seja, o ângulo beta da geratriz é igual ao ângulo alfa do plano que seca, do plano que corta o cone reto. A parábola é uma curva simétrica, possuindo um eixo de simetria que passa pelo seu vértice. Esse eixo divide a parábola em duas partes iguais. Seja um ponto F foco e uma reta D diretriz de um plano, o ponto F não pertence à reta D. O conjunto dos pontos deste plano equidistantes de D e F denomina-se parábola. Definição de Paiva. Isso significa que a distância entre o foco da parábola, representado aqui por este ponto F, e o ponto P, será sempre igual à distância de P a uma reta chamada diretriz, aqui está denominada como D. Então, nós temos, então, que PP' é igual a FP. São elementos da parábola. O vértice, esse ponto mais próximo
da nossa reta diretriz e que também está sobre o eixo de simetria. Nós já falamos sobre o eixo de simetria, que ele divide igualmente a parábola em dois lados. Nós temos aqui F, que é o foco da nossa parábola, e nós temos os raios vetores. Raios vetores são segmentos que unem um ponto sobre a curva ao foco. Então, PF é um raio vetor. Por definição, o raio vetor partindo de um ponto da curva tem medida igual à perpendicular que une esse ponto à reta diretriz. Então, como já falamos, PF ou FP igual a P'. Já que, lembrando a definição da parábola, ela é uma curva onde os pontos dela são equidistantes de uma diretriz e do foco F. Então, nós temos P', com a mesma dimensão de PF. Dado um ponto Q também sobre a curva, nós teremos igualmente que Q' terá a mesma dimensão de QF. Dado outro ponto R sobre a curva da parábola, teremos também que R' será igual a RF. E assim sucessivamente. Da mesma forma, a distância entre F, que é o nosso foco, e V, que é o vértice da parábola, será igual à distância entre o vértice e a nossa reta diretriz. Então, VV' tem a mesma dimensão de VF. Dizemos que a distância da diretriz D ao ponto focal, nosso foco F, se chama parâmetro. Então, quando disse, dado o parâmetro de uma parábola, o que a questão está querendo dizer é, dada a distância entre a diretriz e o ponto F igual a x, né? Então, trabalha-se com essa distância. Parâmetro igual à distância entre o ponto do foco e a reta diretriz. E nós temos que a distância do vértice à diretriz, aqui do ponto V até a diretriz, é igual à distância do vértice ao foco, ou seja, ele está no ponto médio entre F e esse V' que está sobre a reta diretriz. Então, essas distâncias são iguais, ou podemos dizer, V está sobre o ponto médio entre F e V'. Vamos relembrar algumas aplicações da parábola. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Devemos retomar isso lá no ensino médio. Mas também podemos visualizar parábola em vários elementos do nosso cotidiano. Por exemplo, um parque de diversões. A montanha-russa costuma ter desenhos feitos a partir de curva parabólica. A parábola está associada, como já falamos, ao gráfico da função polinomial do segundo grau. Embora quase todos conheçam as antenas parabólicas, nem todos fazem ligação entre uma coisa e outra. Conhecemos alguns elementos parabólicos, mas que propriedades da parábola fundamentam o uso dessa forma? Por que as antenas que captam sinais no espaço são parabólicas? Por que os espelhos dos telescópios astronômicos são parabólicos? Nesses dois exemplos, os sinais que recebemos, ondas de rádio ou luz, são muito fracos. Por isso, é necessário captá-los em uma área relativamente grande e concentrá-los em um único ponto para que sejam naturalmente amplificados. Portanto, a superfície da antena, ou espelho, deve ser tal que todos os sinais recebidos de uma mesma direção sejam direcionados para um único ponto após a reflexão. Aqui nós temos uma
uma forma parabólica, né? Poderia ser um espelho, poderia ser um refletor, que está ilustrando essa capacidade de captar ondas ou luz que chegam de uma forma paralela e concentrá-los em um foco. A mesma propriedade é utilizada em sentido oposto, em refletores e luminárias também. Ao ligar faróis do carro, os raios de luz provenientes da lâmpada que se encontra no foco da parábola incidem num espelho parabólico e são refletidos paralelamente ao eixo de simetria, como mostra essa imagem. Nós temos aqui, então, a lâmpada no foco. Então, aqui corresponde ao foco. O foco, como sabemos, está no eixo de simetria, alinhado com o vértice da parábola. Claro que isso aqui não é uma parábola, a não ser em um corte, isso aqui é uma paraboloide, né? Ou seja, uma parábola que foi rotacionada pelo seu eixo de simetria, criando essa forma tridimensional. Mas o que acontece aqui no refletor do carro e na antena, embora tenha sentido contrário, é similar. No refletor, no farol do carro, a luz que se direciona para trás, né, os raios de luz que vêm para trás são refletidos e caminham de forma paralela ao eixo de simetria, enquanto que nas antenas e nos telescópios nós temos o contrário. O caminho da luz ou das ondas que vêm paralelamente batem na superfície paraboloide e se refletem todas em direção ao foco. Ilustrando isso de forma mais clara, nós temos em Andée, sul da França, um grande espelho parabólico. Essa cidade tem uma grande incidência de luz do sol e nela foi construído esse enorme espelho côncavo, que é usado como forno solar. A superfície desse espelho é uma paraboloide, ou seja, uma curva parabólica rotacionada em seu eixo. Ele é formado por 9.500 espelhos planos individuais, com a altura total de um edifício de 7 andares, e focaliza os raios solares em um forno dentro da torre do coletor, fazendo-o alcançar temperaturas de até 3.800 graus Celsius, que é o suficiente para abrir o furo de 30 centímetros de diâmetro numa chapa de aço de 3/8 de polegada de espessura em apenas 60 segundos. Como a distância do Sol à Terra é muito grande, quando o feixe de luz solar atinge uma localidade específica, seus raios são praticamente paralelos. Portanto, ao se refletirem no espelho do forno solar, os raios desse feixe convergem para seu foco, onde haverá uma grande concentração de energia, tanto luminosa quanto térmica. Aqui nós temos um esqueminha ilustrativo, mostrando como esses espelhos que orientam, recebem a luz do sol, eles vão orientar e rebater essa luz para dentro do espelho parabólico, que é essa superfície. Então, aqui na frente nós temos outros espelhos que direcionam a luz do sol para o parabólico, ou para o espelho paraboloide, e eles, por sua vez, direcionam, então, para o foco que fica dentro desta torre. Assim, no foco do espelho há uma elevação de temperatura, e nesse ponto é colocado o dispositivo que irá utilizar a energia concentrada. Se a distância focal do espelho for 10 metros, esse dispositivo deverá ser colocado a 10 metros do vértice do espelho, ficando assim exatamente sobre o foco. Voltando às antenas parabólicas, apesar delas não refletirem luz, elas são sim consideradas espelhos. Elas são construídas para refletir ondas de radiofrequência que
que tem comprimento de onda muito maior do que o da luz, com valores que variam de algumas centenas de metros até o mínimo de cerca de 0,3 metros. Para esses comprimentos de onda, quase todas as superfícies são espelhos, mesmo que sejam cheias de buracos, como uma tela de arame, que é o que se costuma utilizar em algumas antenas parabólicas mais leves. Se as ondas eletromagnéticas emitidas por um satélite atingirem a antena parabólica, ocorrerá a reflexão desses raios a um ponto chamado foco da parábola. Ocorrerá então, nesse foco da parábola, se utilizar um aparelho receptor que converterá as ondas eletromagnéticas em um sinal que, por exemplo, a TV transformará em ondas, que serão os programas que passam e as pessoas assistem diariamente. Então, nós temos aqui novamente um esquema ilustrativo, as ondas sendo captadas pelo espelho parabólico, refletidas no foco onde está um receptor e que capta e leva esses dados para o aparelho em questão. E como já falamos também, as parábolas têm o seu lugar no desenho de estruturas e no desenho da arquitetura. Ilustrando aqui, nós temos obras de Oscar Niemeyer, como a Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, os arcos da Marquês de Sapucaí, no Rio, e a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Vamos então agora para os traçados e tangentes. Lembrando, na aula passada vimos aquele exemplo de como traçar uma parábola de forma prática, por meio de corda, esquadros, enfim. Mas, além dessa forma de traçado, existem métodos que utilizamos os nossos instrumentos. Claro, já falamos isso em outras aulas, aqui apresentamos algumas possibilidades. Existem muitas mais outras formas de traçar os elementos que são aqui apresentados. Nessa aula, apresentaremos aqui esse método dos raios vetores ou círculos concêntricos de duas maneiras diferentes. Essa será a primeira forma. Para esse método, nós precisamos conhecer o foco e a diretriz, ou seja, a distância do foco, a posição do foco e a posição da diretriz. Lembramos que a parábola é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto, o foco, e de uma reta diretriz. Assim, por definição, o raio vetor partindo de um ponto da curva tem medida igual à perpendicular que une esse ponto à reta diretriz. Nós utilizaremos esse conhecimento para realizar esse traçado. Vamos então ao roteiro. Trace o eixo E e a diretriz D perpendicular ao eixo. Então, nós temos aqui E, que é o eixo, e D, perpendicular. Marcamos aqui o nosso foco F. Sabemos que o vértice de uma parábola está sempre no ponto médio entre o foco e a reta diretriz. Podemos traçar, então, uma mediatriz para encontrar esse ponto V. Marcamos o ponto V. E, depois disso, vamos marcar pontos com distâncias aleatórias, a partir de V, em direção, nesse caso aqui, do lado direito, que é para onde nós vamos desenhar a nossa parábola. Então, marco aqui o ponto A, B, C, D, E, na posição que eu quiser. Podemos, claro, marcar outros pontos, que é apenas como exemplo. Traçamos perpendiculares ao eixo, passando pelos pontos todos marcados e pelo foco também. Então, passamos perpendiculares em A, F, B, C, D e E. Vamos agora, então, pegar com compasso essa abertura que vai de O, que está no encontro da diretriz com o eixo, então do ponto O até A.
abertura OA, né, que é a medida do raio vetor que passa pelos pontos que eu quero encontrar aqui. Então, peguei essa medida com compasso, agora eu boto ponta seca do compasso em F, a abertura OA, e traço um arco, de forma a encontrar os pontos A' e A2' no encontro com aquela perpendicular que passa pelo ponto A. Com isso, eu estou garantindo que esses pontos aqui marcados sejam equidistantes do foco e da diretriz. Vou continuar, então, essa operação. Fiz com a medida OA, agora vou realizar o mesmo com a medida OF. Então, abertura do compasso OF. Agora, nós colocamos ponta seca em F. Traçamos um arco que vai cortar a perpendicular que passa por F nos pontos F' e F2'. Novamente, nós garantimos assim que esses pontos F' e F2' são equidistantes de F e da diretriz D. Vamos seguir essa operação agora, pegando a distância OB. Então, abertura do compasso OB. Lembrando, sempre vamos utilizar ponta seca do compasso em F, que é o nosso foco. Então, trago essa medida OB, boto a ponta seca em F, a abertura OB, traço um novo arco, que vai cortar a perpendicular que passa por B em dois pontos, ponto B' e ponto B2'. E assim vamos agir com os demais pontos. Continue com o mesmo procedimento para os demais pontos marcados sobre o eixo. Abra o compasso de O até o ponto desejado, tendo como centro o ponto F. Marque os pontos da parábola no cruzamento com as ortogonais correspondentes até ter todos os pontos necessários. Então, agora nós temos todos os pontos da curva e vamos uni-los com uma curva que passa pelo vértice. Temos, então, uma parábola desenhada pelo método dos raios vetores ou círculos concêntricos, feito pelo primeiro processo, em que os pontos têm uma posição qualquer sobre o eixo. Sendo a curva definida, né, a curva da parábola por definição infinita, é claro que é possível vocês marcarem muitos mais pontos e encontrarem quantos pontos da curva desejarem. O método dos raios vetores ou círculos concêntricos pode ser também utilizado numa situação em que todos os pontos sobre o eixo são marcados com igual distância. Então, eu tenho que a distância CF, aqui, CF, eu pego essa distância CF e vou marcando os demais pontos. Quantos pontos eu queira. Sempre com a mesma distância. O pensamento é o mesmo, né? A propriedade utilizada é a mesma, porém, a forma de executar se torna um pouco mais automática. Veremos já por quê. Então, lembrando, para essa segunda versão do traçado, utilizaremos medidas sempre iguais. E sempre iguais à distância do ponto C, aqui que eu marquei, no encontro da diretriz e do eixo, e F, que é o nosso foco. Então, utilizamos essa distância para ir marcando os demais pontos que gerarão os pontos da curva da parábola. Vamos a esse segundo roteiro. Sendo o nosso eixo E e a diretriz D, que se interceptam no ponto C, vamos marcar F. Então, marcamos F.
Podemos marcar F com o compasso e sair replicando, então, essa medida CF com distâncias sempre iguais para marcar os pontos B, D, E, G, H e I. Passamos perpendiculares por esses pontos. Marcamos o vértice no ponto médio entre C e F. E agora, sendo F, nosso foco, o centro único, vamos traçar arcos de círculos cujos raios aumentam sempre de uma das partes da divisão do eixo. Cada arco corta uma perpendicular acima e abaixo do eixo, assim com o centro em F e raio FC, da seguinte maneira: ponta seca em F, abertura até B, tracei aqui um círculo e com ele encontrei 2 pontos sobre a perpendicular que está passando por F. Chamei de ponto 1 e ponto 1'. Continuo com o meu compasso com ponta seca em F, sempre. E daí aumento a abertura até D. Traço um arco que vai cortar a perpendicular que passa por B nos pontos 2 e 2'. Ainda com o centro em F, sempre com o centro em F, na verdade. Aumenta a abertura do compasso agora até E e traço um arco que vai cortar a perpendicular que passa por D, encontrando assim os pontos 3 e 3'. Vou continuar com esse procedimento em relação a todos os outros pontos. Então, sempre compasso com ponta seca em F e ele vai aumentando a abertura a cada ponto, marcando na perpendicular do ponto anterior os locais por onde, os pontos por onde passa a curva da parábola. E assim unimos esses pontos, passando a curva pelo V, ou seja, pelo vértice, e temos uma outra forma de desenhar uma parábola pelo método dos raios vetores ou círculos concêntricos. Aqui está um pequeno resumo desse nosso traçado. Existem várias outras formas de traçar uma parábola. Esta forma aqui é o método da parábola de concordância. Nós temos um ângulo aqui qualquer, formado por duas retas, x e y, e nós temos pontos de concordância A e B. Vamos subdividir esses segmentos OA e OB em números iguais, traçar retas unindo 1 a 7 linha, 2 a 6 linha e assim sucessivamente. Ao traçar uma curva que une pontos dessas retas, nós teremos então também uma parábola. Aqui é um resumo dessa outra forma de traçar. Nós não veremos outras formas de traçar parábolas, como falei, existem várias. Essas são mais do que suficientes para vocês resolverem problemas relativos ao desenho da parábola em si. Veremos agora como traçar tangentes a uma parábola, sendo dado o ponto de tangência situado na curva. Nós temos aqui um ponto M que está sobre a curva de uma parábola. Nós vamos traçar, conhecemos aqui o ponto F, o nosso foco. Nós vamos traçar uma reta SM do ponto M, sendo SM perpendicular à diretriz D. Então, traçamos aqui, olha, uma reta SM, ou seja, um segmento perpendicular à diretriz D. Por M, vamos traçar o raio vetor MF. Traçamos, então, aqui, unindo F e M, um raio vetor. As retas MS, ou seja, os segmentos de reta MS e MF, formam um ângulo
FMS, aqui, FMS, cuja bissetriz é a tangente do ponto M, né? A tangente da parábola no ponto M. Para encontrá-la, nós vamos fazer, então, a bissetriz desse ângulo. Traçamos a bissetriz e temos, então, a tangente T. Tendo a tangente, nós também podemos, obviamente, a partir dessa parábola dada, criar uma concordância entre parábola e reta, inclusive parábola reta e um outro arco, ou uma outra parábola, ou qualquer outra curva que nos interesse. Para achar a normal que passa pelo ponto M, nós vamos prolongar SM, ou seja, essa perpendicular aqui, nós prolongamos, marcando aqui um ponto S', e formamos um novo ângulo, que é o ângulo FMS'. Fazendo a bissetriz de FMS', teremos então a normal que passa pelo ponto M. Em alguns casos, vocês podem precisar encontrar os elementos de uma parábola, como, por exemplo, no cadastro de uma edificação ou na reforma de um mobiliário ou de um ambiente. Pode ser que vocês se deparem com uma curva parabólica e vocês precisem encontrar, tanto para desenhá-la quanto para intervir nesse objeto, encontrar elementos como, por exemplo, o eixo, o foco, a diretriz. Então, nós vamos mostrar aqui como encontrar elementos a partir de uma curva parabólica. Temos aqui o nosso roteiro. Vamos traçar duas secantes paralelas, AB e CD. Lembrando que secantes são aquelas retas que cortam, né? Retas que tangenciam, tocam apenas a curva em um ponto, aquelas cortam em dois pontos. Então, nós temos AB e CD, de forma que elas são paralelas entre si. Traçamos a mediatriz de AB, encontrando o ponto médio M. Traçamos a mediatriz de CD, encontrando o ponto médio M'. Nós vamos unir M' e M, traçando uma reta R. Nós sabemos que essa reta vai ser paralela ao eixo da nossa parábola. Sabendo disso, o próximo passo do roteiro é traçar uma perpendicular a R, então aqui faz 90 graus, cortando aqui a nossa parábola em dois pontos, ponto E e ponto F. Então, nós temos aqui S, que é perpendicular a R, passando por nossa parábola de forma a ter os dois pontos, EF. Bom, agora nos resta fazer uma mediatriz de EF e teremos, então, passando aqui pelo ponto médio de EF, uma reta, que é a mediatriz, e vai ser também o eixo da nossa parábola. Isso porque a parábola é uma curva simétrica. Então, a simetria justifica toda essa construção que nós fizemos. Lembrando que lá embaixo, no ponto mais baixo, nós teremos o ponto V, que é o vértice da nossa parábola. Então, aqui nós encontramos o eixo E, mas também encontramos o ponto V, que é o vértice. Dados, então, já o eixo e o ponto V, queremos agora encontrar o foco da parábola. Para encontrar o foco, temos que lembrar o seguinte: o foco estará
também, assim como vértices, sobre o nosso eixo de simetria. O roteiro vai ser este. Descreva duas circunferências tangentes ao eixo horizontal, de modo que seus centros sejam pontos de um mesmo ramo da parábola. Cada lado, a partir do eixo, se chama ramo. Então, nós temos aqui o ramo direito, nós temos o ramo esquerdo. Então, vamos desenhar duas circunferências que têm centro sobre a parábola e tem tangência com a reta P, que é perpendicular ao eixo passando pelo vértice. Marcamos nosso primeiro ponto aqui, O1, primeiro centro. Traçamos aqui uma reta que é perpendicular à reta P. Abrimos o compasso até encostar na reta P e traçamos, então, nossa primeira circunferência. Repetimos a operação com uma circunferência menor, com centro em O2. Então, aqui, marcamos o centro O2, traçamos novamente uma perpendicular até a reta P. Com a abertura de O2 até a P, traçamos uma circunferência. E agora, elas vão se interceptar nos pontos A e B. Trace um segmento que passa por AB em direção ao eixo de simetria. Aqui, nós cortamos o eixo de simetria no ponto C. O ponto médio do segmento VC será o foco da nossa parábola. Para encontrar o ponto médio, então, traçamos uma mediatriz e encontramos o nosso F, ponto F, que é o foco da parábola. Temos, então, já agora eixo, vértice e foco. Nos falta apenas um elemento da parábola, que é a nossa diretriz. Então, sendo conhecidos o eixo, o foco e o vértice, vamos encontrar a diretriz de uma parábola. Para encontrarmos a reta diretriz, aplicamos a definição da parábola, que diz que a medida da parábola, ou seja, da curva da parábola, ao foco é igual à distância da curva à reta diretriz. Então, é muito fácil. Ponta seca em V, abertura até F, traçamos uma circunferência. Onde a circunferência cruza com o eixo, marcamos aqui um ponto O e por esse ponto vamos traçar a reta D, que é a nossa diretriz. Agora nós temos todos os elementos da nossa parábola. Essa foi a aula de hoje. Nós temos aqui como material de consulta, além da nossa bibliografia já conhecida, a dissertação de mestrado, Parábola e suas aplicações, que traz não só traçados como cálculos, é bem interessante. Temos alguns sites que foram visitados, estão aqui disponíveis para vocês. Claro que também nossa aula é bastante baseada nos livros que já fazem parte da nossa bibliografia. Deem uma olhada na lista de exercícios que já está disponível. Bons estudos e até a nossa próxima aula.